Olá! No vídeo de hoje nós queremos falar sobre reposicionamento no mundo espiritual. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Fique até o final desse vídeo e tire suas próprias conclusões. A palavra de Deus diz que no livro de Jonas, capítulo 1, que Deus fala com Jonas para que ele vá até a cidade de Nínive. Deus diz para ele: dispõe-te, vai até a cidade de Nínive. E logo Jonas é conduzido até o porto, chega naquele lugar, compra uma passagem segundo a sua vontade, segundo o seu coração, para Tarsis. Distante do plano de Deus, distante da obra e da posição que Deus queria que ele estivesse. E Jonas vai para Tarsis naquele barco, aonde no meio do caminho é acometido por uma grande tempestade. Aquele barco começa a ir ao fundo. Os homens daquele barco se apavoram. Jonas está dormindo. Jonas é despertado pelo marinheiro daquele barco, dizendo: o que está fazendo aí, homem? Como tu consegue dormir dessa maneira? Invoca o teu Deus. E naquele momento Jonas entende que ele é o culpado por estar se dirigindo, se posicionando para distante da obra que Deus queria na sua vida. Ele é lançado para fora do barco, é enviado um grande peixe. O grande peixe engole Jonas. E agora Deus vai reposicionar Jonas no propósito original. Eu quero dizer para você que todo homem eleito de Deus, todo homem escolhido por Deus, todo homem que Deus colocou uma obra sobre a sua vida, porque o plano que Deus tem na sua vida, na minha vida, ele é antes da fundação do mundo. Deus, na sua grande onisciência e onipresença, ele já preparou tudo, e aquele que começou a grande obra, jamais os seus planos poderão ser frustrados. Ainda que ele tenha que, no meio de uma tempestade, ainda que ele tenha que utilizar um grande peixe, como usou com Jonas, nos dias de hoje talvez uma enfermidade, uma luta financeira, um grande problema pessoal, para nos trazer e retornar ao projeto original. Aqueles que Deus chamou e o predestinou por uma missão, jamais aquele que começou a grande obra vai parar ela. E Jonas, no ventre daquela baleia, queimado pelo suco gástrico daquela baleia, porque 3 dias ele é indigesto, aquele animal. 3 dias ele está ali clamando a Deus, pedindo misericórdia, e as algas marinhas o enrolam na sua cabeça. Ele está sofrendo, queimado no ventre daquela baleia, padecendo as dificuldades para ser reposicionado no mundo espiritual. Aquela baleia, aquele grande peixe, o colocam novamente no projeto inicial, o plano de Deus inicial. A baleia conduz Jonas novamente à cidade de Nínive. Eu quero dizer para você que Deus tem os seus meios de trabalhar. E não é só com Jonas que aconteceu isso. Deus sempre reposiciona os seus servos no mundo espiritual novamente quando eles estão fora do posicionamento que Deus colocou. A Bíblia conta a história do filho pródigo que pegou o dinheiro do pai, gastou todo o seu dinheiro, mas num dado momento da sua vida ele está pagando um alto preço. Ele está apacentando porcos, ele está sujo no lamaçal dentro de um chiqueiro. A fome é tão grande que ele deseja alimentar-se com as alfarrobas, a lavagem que dava para os porcos. E ali ele se alimentava com aquilo, ele forrava a sua barriga com as comidas dos porcos. Uma tristeza terrível, uma sujeira, algo abominável para os judeus, já que os judeus têm o porco como um animal imundo. Mas um dia aquele jovem disse: eu vou me levantar, eu vou até a casa do meu pai novamente. Eu quero que o meu pai me considere como um dos trabalhadores que trabalham diariamente na sua casa. Que o meu pai não me tenha mais como um filho, mas me tenha como um trabalhador, porque até mesmo os trabalhadores que estão na casa do meu pai, eles têm mais dignidade do que eu. E naquele momento a Bíblia diz que ele levantou-se. A Bíblia diz que ele começou a caminhar em direção à casa do pai novamente. E quando o pai ao longe vê o seu filho voltando, logo ele diz: tragam roupas limpas, tragam uma aliança para colocar no dedo dele, porque aquele que estava morto está revivendo, aquele que havia se perdido está voltando. E quando o filho chega naquele momento, o pai já preparou uma festa, preparou um banquete. Aquele jovem chega e diz: meu pai, eu pequei contra ti, eu quero que o Senhor me receba como um trabalhador da sua casa. Mas naquele momento ele foi reposicionado ao lugar que era dele. Ele foi reposicionado à condição de filho novamente, porque aquele que escolheu para ser filho não escolheu para ser empregado. E ainda que ele errou, ainda que ele teve tudo isso na vida dele,
Naquele momento o pai o reposiciona no lugar que antes ele já estava. O pai naquele momento dá uma festa e diz que aquele era o seu lugar. O nosso pai é assim. Aquele que nos elegeu, que nos escolheu para um posicionamento sobre as nossas vidas. Quando nós saímos fora dessa direção, nós pagamos um alto preço. Nós pagamos o preço de nos termos nos posicionado errado, mas Ele vai reposicionar de volta. Você que está me ouvindo agora, eu posso lhe garantir que Ele vai te reposicionar se você estiver fora da direção de Deus. E quando Ele nos reposiciona é desta maneira. Ele nos coloca no lugar aonde nós deveríamos estar. Aonde muitas vezes que o nosso coração, as nossas vontades, as nossas iras, nossas vaidades pessoais nos conduziram para outra direção. Aonde que nós ouvimos a voz do homem mais forte que a voz de Deus. E muitas vezes fizemos isso e vamos para distante da presença de Deus. Mas novamente, aquele que tem uma grande obra, ele jamais vai ser frustrado nos planos que ele começou. Ele vai concluir esta obra. E quando o filho é reconduzido ao lugar inicial, ali então o pai estava satisfeito. Porque ali estava o lugar que originalmente Deus tinha preparado para aquele jovem. Se você encontrasse uma nota de R$100 na rua, mas essa nota de R$100, os carros passaram por cima dela. Ela sofreu um forte vento e caiu dentro de uma poça de lama. Mas você encontrou essa nota de R$100. Ela está suja, está amassada e de repente você encontra ela. O que você faz com ela? Certamente você vai pegar essa nota de R$100. Você vai talvez dar uma limpada nela, dar uma desamassada. E eu pergunto para você quanto ela passou a valer depois que os carros passaram por cima, depois que ela caiu nessa lama, depois que ela foi perdida. Quanto ela passou a valer? Você já pensou nisto? Ela continua valendo os mesmos R$100 que valia antes. Porque aquele que confeccionou ela, aquele que criou ela para ser R$100, mesmo ela tendo passado por tudo isso, nunca ela vai passar a valer R$10. Ela vai continuar valendo sempre a mesma coisa. Se Deus chamou você com um propósito original de você ser uma pérola, você nunca vai ser um vidro. Se Deus chamou você num propósito original para que você seja um vaso de ouro, você nunca vai ser um vaso de prata. Se Deus nos chamou, nos elegeu, aquele que começou a grande obra vai terminar ela. Aquele que nos escolheu sem arrependimento, ainda que pagamos um alto preço para voltar ao projeto inicial. Deus sempre nos trará novamente as práticas da primeira obra. E nesse vídeo que você me ouve agora, pense nessas palavras. Talvez você está numa caverna como a de Elias, triste e abatido, e Deus chega para você como chegou para Elias naquele momento e diz: sai desta caverna. Eu não chamei você para estar posicionamento junto com os ratos, com as baratas. Não é este o posicionamento que eu quero com você. A posição que eu quero com você é profetizando, fazendo a minha obra no lugar que você estava antes. Ouça essa palavra agora e se posicione como um soldado de Cristo. Se posicione junto ao exército de Deus. Não importa o que aconteceu com você, não importa o que estão acusando você, é tempo de se levantar. Deus chama você. Aquele que nos escolheu, nos justificou. Aquele que nos elegeu, esse é o que nos defende, esse é o que nos justifica. E se foi Deus quem nos escolheu, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, entenda uma coisa: o bom pastor, ele jamais perderá suas ovelhas. O bom pastor, ele tem todas elas nas suas mãos e ele sabe como recuperar e conquistar a cada uma delas. Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que o bom pastor continue apacentando as nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir uma coisa para você. Compartilhe, divulgue, curta esse vídeo, principalmente se inscreva no canal Semeador dos Povos. Desta maneira você estará nos ajudando a levar esta mensagem e outras mais distante. Muito obrigado.